A paz do Senhor! Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2022 e nós vamos continuar aqui a nossa leitura. E eu quero motivar você, eu quero incentivar você a prosseguir, a continuar, não parar no meio do caminho. Como eu disse, há alguns trechos da Bíblia que às vezes a leitura é um pouco mais difícil. Há outros que fluem de uma forma mais natural, como, por exemplo, quando você pega narrativas. Mas aqui nós estamos no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Palavra de Deus, e eles são a base de tudo que nós temos, né? Da Bíblia, daquilo que o Senhor tem se revelado a nós, né? Através do povo de Israel, a origem de tudo isso, como Deus começou a construir, né? Este povo. Então é muito importante que você se esforce para entender essa fase inicial, porque depois fica mais fácil também para você perceber, para você se localizar, se sintonizar diante das leituras futuras que nós teremos aí ao longo da palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Hoje então nós vamos ler os capítulos 19, 20 e 21. Nós estamos aí falando de uma parte em que Deus trata com o povo no deserto, Deus dá a lei no Monte Sinai, e agora essa lei, essas orientações de culto, de convivência, ela está sendo explicada. Então nós vamos continuar aqui no capítulo 19, falando sobre santidade na conduta pessoal, castigos pela desobediência, no capítulo 20, e no capítulo 21, instruções específicas para os sacerdotes. Vamos juntos? Deixa eu tomar aqui a minha aguinha. Diz assim a palavra de Deus em Levítico, capítulo 19. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se para você receber todos os dias de uma forma exclusiva os nossos conteúdos e para você também estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá bom? Let's go! Capítulo 19 diz assim: O Senhor também disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, pois eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Mostrem respeito, cada um de vocês, por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada, para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Versículo 7. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. Por quê? Porque isso aqui, você vai ver na sequência, isso aqui vai ficar para os estrangeiros, para aquele pessoal que não tinha, né, as suas plantações, para eles pegarem, para eles comerem. Então Deus se preocupava até com as pessoas que andavam por ali, né? Olha que interessante. Versículo 10. O mesmo se aplica à colheita de uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e os estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome de seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar.
Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Não julguem sempre com imparcialidade, ou melhor, julguem sempre com imparcialidade. Versículo 16: não vivam como difamadores no meio do povo, não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem o rancor de alguém do seu povo. Mas cada um ame seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de sementes. Não usem roupas tecidas com dois tipos de panos. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava cuja liberdade não foi comprada, mas que está comprometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava, uma vez que ela não é livre. Nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele, como o carneiro da oferta pela culpa, e o seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor, como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não comam carne em que ainda houver sangue. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos também devem ser. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. Aleluia. Castigos pela desobediência, capítulo 20. Vamos dar continuidade aqui.
capítulo 20. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções para o povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Se algum deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, será executado. Simples assim. Os membros da comunidade o apedrejarão, até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou meu santuário e desonrou meu nome santo ao oferecer seu filho a Moloque, ou seus filhos a Moloque. E se os membros da comunidade fizerem vista grossa àquele que ofereceu seus filhos a Moloque e se recusarem a executá-lo, eu mesmo me voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto o homem, aquele homem, como os que o seguiram em sua prostituição no culto a Moloque. Deus queria um culto específico a ele, né? Impressionante. Versículo 6. Também me voltarei contra aqueles que procuram médios ou que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor, que os santifica. Quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou os seus pais. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Se um homem desonrar seu pai tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados. Decretaram a própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação. Decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. Vocês estão vendo como a Bíblia ela é clara em relação a essa questão da sexualidade? Deus criou homem e mulher. Homem e mulher, Deus os criou. Simples assim, não existe outra situação. Então, a gente hoje em dia tem uma escolha: ou a palavra, ou a ideia, a depravação desse mundo de Satanás. Então, é muito importante isso. Se um homem se casar com uma mulher ou com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre eles. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho e ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a sua própria morte ao fazer aquilo, né? Se um homem se casar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo, à vista de todos. Uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expuseram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parenta próxima. A gente já leu isso um pouquinho antes, né? As duas partes são culpadas e serão castigadas por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher do seu tio,
desonrou seu tio. O homem e a mulher serão castigados por causa de seu pecado e morrerão sem filhos. Se um homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão, e o casal será culpado e ficará sem filhos. Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Do contrário, a terra para onde os estou levando para ser seu novo lar os vomitará. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsei de diante de vocês. Eu os detesto, porque praticam essas coisas vergonhosas. A vocês, porém, prometi: possuirão a terra deles, pois a darei a vocês como sua propriedade, uma terra que produz leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os separou de todos os outros povos. Portanto, façam distinção entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que rasteja pelo chão. Eu determinei o que é impuro para vocês. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns ou que consultam espírito dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. Vamos agora ler o capítulo 21 e último desse dia. Vamos ver aqui as instruções para o sacerdote. Levítico 21. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de alguém do povo. As únicas exceções são seus parentes mais próximos, mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, que dependa dele, uma vez que não tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba rente à pele, nem farão cortes no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considerem-no santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. Veja, tudo isso é para uma relação de santidade. Se a filha de um sacerdote se tornar prostituta e desse modo se contaminar, também contamina a santidade de seu pai e deverá ser morta e queimada. O sumo sacerdote ocupa a posição mais elevada entre todos os sacerdotes. O óleo da unção que foi derramado sobre sua cabeça, o óleo da unção foi derramado sobre a sua cabeça, e ele foi consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Não se contaminará por aproximar-se de um cadáver. Não se tornará cerimonialmente impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe. Não deixará o santuário, nem contaminará o santuário do seu Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. O sumo sacerdote somente se casará com uma virgem, não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. Sua esposa deverá ser uma virgem de seu próprio clã.
para que não desonre seus descendentes entre o povo, pois eu sou o Senhor que os santifico. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão: nas gerações futuras, nenhum de seus descendentes, portador de algum defeito físico, estará qualificado para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado para este trabalho, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, ou tenha o pé ou braço quebrado, ou seja corcunda ou anão, ou tenha olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas. Mas, por causa de seu defeito físico, não passará adiante da cortina interna, nem se aproximará do altar, pois contaminaria meus lugares santos. Eu sou o Senhor, que santifico esses lugares. Moisés deu essas instruções a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Gente querida, essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele a coloque no nosso coração, sempre no meio da leitura, ao longo da leitura, vai ter um aspecto ou outro que vai chamar a sua atenção. E hoje, por exemplo, na leitura de hoje, o Senhor chamou a minha atenção para essa santidade, para essa luta contra o pecado que todos nós temos diariamente. Lute contra os seus pecados, sejam eles grandes ou pequenos, não importa. Mas todos nós os temos e nós precisamos lutar contra eles, porque o nosso Deus é santo e há graça disponível em Jesus Cristo para o perdão e para essa união maior com o nosso Deus, ainda em vida física aqui nessa terra, pois Ele é santo, e porque Ele é santo, nós também devemos praticar atos de santidade em crescimento, na graça, na glória, de fé em fé, até chegarmos no céu. Amém? Deus te abençoe. Deixe seu like, seu joinha, e eu gostaria muito que amanhã alguém estivesse lendo a Bíblia com você. Escolha alguém, convide alguém. Essa pessoa vai começar daqui para frente, junto com você. Todos os dias, vocês trocam ali uma figurinha. Olha, fiz a leitura, assim, foi legal, tal. É importante, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.